Candidato, bom dia, muito obrigado por nos atender. Candidato, a gente observa que a candidatura do PV a prefeito Marcelo Marques não tem tido um empenho de presença, pelo menos, junto à sociedade, junto à população, de forma efetiva, né? Por que ele tem tido esse comportamento? É por não acreditar na própria vitória? Seria mais ou menos isso? Bom dia. Bom dia a todos, bom dia Lídia, bom dia Leonardo. Na verdade não, o Marcelo ele trabalha em São Paulo e nós estamos tendo que conciliar a campanha com o emprego. Eu, por exemplo, trabalho em Uberlândia, mas estou aqui em Uberaba por causa da pandemia, né, a empresa que eu trabalho. Então, nós estamos conciliando dessa forma. Sempre quando existe a oportunidade, eu faço a cobertura do Marcelo, e quando existe a oportunidade dele estar presente, ele, então, está com a população. Quem está mais junto dentro de Uberaba com a população, com os vereadores, com a força mesmo de contato com a população, sou eu e os vereadores atualmente. O Marcelo, sempre quando ele tem a oportunidade, mas nos finais de semana, ele se faz presente. Quanto a possibilidade de ser eleito ou não, a gente tem uma chapa um pouco diferente, né? Com poucos políticos, né? Não temos nenhum político, todos nós somos da área privada, por isso que a gente tem uma certa maior dificuldade, porque o trabalho continua, ninguém deixou de fazer suas funções normais para atuar na eleição. Jesus, mas de que forma vocês acreditam que poderiam ser eleitos fazendo uma campanha à distância dessa forma, sem horário na televisão, né, sem corpo a corpo na rua, sem fazer nenhum tipo de movimentação nas redes sociais? De que forma isso poderia ser eleito? Então, o horário da televisão a gente tem pequenos horários. Por algum motivo, esses horários ficaram em momentos que tem pouco acesso à população. A gente não tem aquele horário no meio do período. Eu consegui ver uma ou duas vezes na Bandeirante, na integração não consegui visualizar, até questionamos isso, mas é sempre ou muito tarde ou muito cedo. Então a população teve pouca visualização. A gente está fazendo muito ao corpo a corpo mesmo, com o cartão, e focando muito nos vereadores. Apesar de entender que o marketing é o que vai eleger eleger o candidato, é o marketing. Quanto mais forte o marketing, melhor o posicionamento do candidato, né, na pesquisa, né? E a gente está, então, mobilizando também muito pela rede social. A rede social também é um item que a gente tem trabalhado muito. Vocês estão usando o quê? Facebook, Instagram? O que Facebook. Que é? Só o Facebook? Muito em cima do Facebook. Ô, Jesus, a candidatura de vocês é para valer? É para valer, para valer. A gente focado principalmente em mostrar para a população que existe alternativa. Eu, por exemplo, eu entrei na política, em conjunto com o Marcelo, pelo chamado dele, nunca pensei em ser político, tá? Porque eu quero que as pessoas tenham e vejam que existe a oportunidade de qualquer um entrar na política. Eu não senti nenhuma dificuldade, eu fiz todo o trâmite do PV, foi eu que fiz, junto com os vereadores. A gente não tem setor administrativo, a gente não tem setor de marketing, a gente não tem ninguém contratado, a não ser contabilidade e direito, trabalhando em conjunto. Então, todo o cadastro no Candex, o registro dos vereadores, recolhimento de documentação, tudo que foi feito pela equipe, eu junto com os vereadores. Então, o nosso foco é em mostrar para a população que qualquer um pode participar do processo democrático. Qualquer pessoa, de qualquer lugar, pode ser candidato a prefeito, pode ser candidato a vereador, pode ser candidato a vice-prefeito. Mesmo morando fora de Uberaba, mesmo estando distante, como é o caso do Cabeça de Chapa, morar em São Paulo, e você morar em Uberlândia? Não, eu moro em Uberaba, só que eu trabalho em Uberlândia, né? Então eu desloco para Uberlândia constantemente. Infelizmente, Uberaba tem uma característica de fornecer poucas oportunidades de trabalho. Então hoje, na minha função, eu ganharia metade. Hoje eu sou coordenador de operações. Hoje eu ganharia metade do que eu ganho trabalhando em Uberaba. E se encontrasse esse tipo de trabalho. Então Uberaba não propicia hoje para a população uma forma de trabalho que realmente consiga, se ele realmente quiser ganhar um salário que vale a pena, continuar em Uberaba.
Mesmo a gente tem hoje a fábrica que acabou de inaugurar, você pode olhar quantos cargos bons lá são ocupados por uberabenses. Você De que forma vocês pretendem reverter essa situação e criar empregos e gerar riquezas aqui na nossa cidade? Bom, primeiramente a gente precisa buscar novas empresas para a cidade de Uberaba. Porque as empresas, apesar de virem para Uberaba, a grande maioria sai de Uberaba. Uberaba está muito bem localizado geograficamente. Então, e a gente tem muito espaço. A gente tem espaço na Univerde, a gente tem espaço na entrada de Uberaba, tem espaço no Distrito Industrial. O que nós precisamos? Entrar em contato com todas essas empresas, conseguir trazê-las, mostrar o diferencial de Uberaba, onde ele está localizado e, principalmente, acordar junto às empresas que a mão de obra ela tem que ser do município. E essa mão de obra não só tem que ser do município, mas como se não existir, nós vamos treinar essa mão de obra. Nós vamos preparar essa mão de obra. Hoje a gente tem grandes instituições, eu diria até renomadas, a gente não vou citar nomes, né? Mas tanto privada como pública, dentro de Uberaba, podem formar ótimos profissionais. E em conjunto com essas instituições, a gente montar sim um sistema onde que a empresa vai vir e ela é uma empresa que produz, né, uma cervejaria, a gente tem que formar a mão de obra nessa área. Então, vamos formar a mão de obra nessa área. Ah, vamos trabalhar com a construção civil? Vamos formar a mão de obra nessa área. A gente direciona e dá o suporte para as instituições formarem profissionais nessas áreas. Tá certo. Agora, o Partido Verde, o PV, ele foi criado no Brasil muito ligado às questões ambientais, né? Inclusive, historicamente, ele teve muitas alianças com partidos de esquerda, centro-esquerda, mais voltada à questão ambiental. Em termos de meio ambiente, o que está sendo colocado pela candidatura do Marcelo e a sua, Jesus? Então, nós temos vários projetos, como o Cinturão Verde em torno de Uberaba. Outro ponto, hoje a gente está substituindo nossa iluminação por LED. A gente poderia estar substituindo por LED, mas alimentada por um sistema fotovoltaico. Porque essa é a minha área de operação. A área de eletrônica, a área de eletricidade é onde eu trabalho. Então, hoje a gente pode utilizar a tecnologia ao favor do meio ambiente. Não, outro exemplo. Hoje, Uberaba, a gente tem aí o calor aumentado, principalmente devido às queimadas em torno de Uberaba. Por que isso acontece? Isso acontece porque não existe uma fiscalização. Porque as áreas verdes em torno de Uberaba estão acabando. Mas não existe uma fiscalização efetiva para garantir que isso não aconteça. Nós precisamos aliar os empresários e conseguir mostrar para todos que nós precisamos alinhar meio ambiente e crescimento. Que forma seria esse cinturão verde? Como que ele funcionaria? Então, hoje nós temos em torno de Uberaba, pelo menos é um projeto antigo, mas que tem saído do papel com muito moroso, uma avenida que vai em torno de Uberaba, certo? Ali Universidade, passa por fora do Alfredo Freire, voltando ali pelo Maracanã. Então a gente fecha toda essa região com árvores, mas não essas árvores que hoje a gente planta em Uberaba, que é essas árvores que não dão fruto, não dão sombra. A gente pega aqui no Univerde, foram plantadas várias árvores, mas são árvores, aquelas que a gente chama de chorão. Aquela árvore, ela não gera uma sombra, ela não gera algo diferente. Não, ali também foram plantadas mudas frutíferas. Sim, tem várias árvores ali que são frutíferas e foram plantadas agora, recentemente, nesse governo. Então, mas você concorda que para a gente plantar, a gente pode plantar árvore bem maior, né? Não precisa ser aquela árvore pequenininha que vai levar ali anos para ela crescer. O método utilizado hoje no estado de São Paulo, você já traz a árvore grande, coloca ela e ela já começa a gerar sombra. Não, mas aí teria que ter uma produção dessas mudas, dessas árvores. E qual que seria a proposta para a produção? Não, nesse ponto da produção, aí a gente tem uma equipe de especialistas, vai ter que ter uma equipe porque não é realmente a minha área, eu não tenho essa informação. No governo atual, o Horto Municipal foi um tanto quanto abandonado, virando praticamente um depósito de máquinas. Vocês têm alguma proposta específica para a transformação do Horto num multiplicador de mudas para distribuição gratuita à população? Não, Lídia, esse é um assunto que a gente não trabalhou.
Esse realmente eu não trabalhei, esse é um assunto que eu, na verdade, eu não tenho informação. Jesus, numa eventual eleição do Marcelo para prefeito de Uberaba, qual seria o papel do vice dentro aí da composição que foi feita? Então, da mesma forma, durante a campanha, que a gente trabalha muito no núcleo administrativo, é a mesma ação. A minha intenção, assim que eu entrei em conjunto com ele na área política, é que Uberaba a gente conseguisse ter uma mudança em Uberaba muito voltada na educação e no emprego. Então, eu seria o centro administrativo em conjunto com ele para trazer esses 2 pontos para Uberaba. Quer dizer, teria uma atuação ativa dentro Ativa, do totalmente governo. ativa. Inclusive, a nossa intenção é que tenhamos uma estação móvel em Uberaba para receber o que a população entende que está corretamente ou não. Que a gente até tem trabalhado muito com a voz do cidadão. Trazer essa voz do cidadão para dentro da prefeitura. Porque, como eu sou da área administrativa, o Marcelo é da área de engenharia também administrativa, pouco trabalhamos diretamente com a população, mas principalmente com empresas. Então nós precisamos entender tudo que a população hoje clama por mudança. Principalmente que a população foi jogada para muito longe de Uberaba, né? Você pega os bairros de Uberaba são todos muito afastados, forçando um crescimento um pouco complexo. Mas como é que funcionaria essa unidade móvel para colher propostas? Seria uma prefeitura itinerante? Exatamente. A gente tem, por exemplo, um projeto, e isso eu falei também para os vereadores, se algum vereador for eleito, a gente vai trabalhar com esse projeto, que é criar uma van, onde a gente tenha, como hoje acontece com a polícia militar, ele tem aquela estação móvel, criar uma estação móvel também para a prefeitura. Então, essa estação móvel chegou no Rio de Janeiro, ela está ali para escutar a população. Semana que vem, Copacabana. Na outra semana, Alfredo Freire, e assim por diante. E essas demandas seriam, então, depois transformadas em projetos para viabilização? Exatamente. A gente poderia pegar todas as demandas, fazer um filtro, né? Seria como se estivesse trabalhando com um brainstorm em toda a Uberaba. Todas as ideias se concentram, a gente elimina aquelas ideias que não têm condição de serem aplicadas e separa aquelas ideias que realmente têm fundamento e a gente consegue aplicar. Jesus, se fala muito em termos de mobilidade urbana, da dificuldade de conciliar o BRT com os veículos, com os pedestres no centro da cidade. Vocês têm no seu projeto de governo algum projeto específico sobre o centro da cidade, a reurbanização e revitalização da área central de Uberaba? Lídia, pode até parecer um pouco difícil, mas a gente tem no Rio de Janeiro o que a gente chama de trem elétrico. E esse trem elétrico ele não precisa ocupar 2 faixas, ele ocupa somente uma faixa. Então, quando chega nos terminais, esse trem se abre, a gente pode ter um trem em uma direção, descendo, por exemplo, o bairro centro, o outro trem subindo o centro-bairro, e a gente usar somente a faixa central. A gente vai economizar, primeiro, a gente vai trabalhar com eletricidade, segundo, a gente libera espaço para estacionamentos nas laterais da pista, e ainda pode possuir um trem de 15 em 15 minutos, porque a gente não está trabalhando com abastecimento, e sim com eletricidade. Mas isso é um empreendimento muito alto, um valor muito alto. Sim. Seria o VLT, né? Seria um VLT para substituir até o próprio BRT. Hoje a estrutura do BRT já existe. O que a gente, em conjunto com a iniciativa privada, poderia buscar o quê? A construção da linha e o fornecimento do serviço. Quer dizer, a iniciativa privada construiria para explorar o serviço? Seria em isso? Conjunto, exatamente. E, candidato, com relação à área de abastecimento de água, né, quais são as propostas que a chapa tem para poder trazer mais alternativas para o fornecimento de água para a cidade? Então, o nosso foco é realmente o Rio Grande. A gente buscar essa água no Rio Grande, transportá-la até Uberaba, através de... A gente vai ter que construir uma usina fotovoltaica para conseguir fornecer toda a alimentação na área de eletricidade, mas é a alternativa hoje mais viável, porque utilizar o aquífero Guarani nesse momento é algo arriscado. A gente está aí enxergando aí que o Mato Grosso lá está pegando fogo.
E o aquífero, ele é alimentado tanto no Mato Grosso como no Sul. Então, amanhã, nós não temos uma garantia. A única garantia que nós temos nesse momento é buscar a água em um local que a gente sabe que existe abundância, que é o Rio Grande. Muitos comentam assim, mas a água lá ela é poluída. Não, mas é por isso que existe tratamento de água. Nós não vamos trazer uma água com qualidade baixa para a população. A gente vai efetuar o tratamento de água. Mas isso não pode trazer aí uma tarifa mais cara de água para o guarabense? Olha, hoje com certeza o recolhimento do Codal não é muito claro para a população berabense. A gente tem uma empresa privada, que é o Codal, que tem um entrante alto e que a gente sabe, faz a conta ali na sua rua, de quantas contas do Codal você recebe. Aonde está a aplicação do Codal? Será que esse montante do Codal é exatamente aplicado de forma correta dentro de Uberaba? Porque a gente não... Aonde está a declaração de todos os gastos? Claramente. Então, você fala em buscar água no Rio Grande, mas existem alternativas, como até a estruturação de uma captação definitiva no Rio Claro, que há água em abundância. Há um projeto de buscar água no Rio Araguari, onde a maior parte do trajeto viria por gravidade, e ainda tem a represa da Prainha que está sendo construída para garantir um abastecimento de água na cidade de Uberaba, que hoje demanda em torno de 1.000 litros por segundo. Então, essa alternativa, essas outras alternativas seriam menos viáveis do que a do Rio Grande? O problema que eu vejo das outras alternativas que a gente enxerga é que quando a gente retira a água do Rio Claro, a gente prejudica alguém à frente. Então, o produtor rural, as próximas cidades que estão à frente do Rio Claro são prejudicadas. A mesma forma a gente faz com o Rio Araguari, que também não tem vazão como o Rio Grande. A parte que a gente fala assim, viria como gravidade. A própria Vale recebe material de Tapira, que vem por gravidade. E a única coisa que nós precisamos olha onde está Tapira, onde está Uberaba. E nós estamos falando de buscar água do Rio Grande aqui, que está o quê? 25 quilômetros. Mas há um desnível de mais de 300 metros. Mas isso a gente resolve com engenharia. Aí é a nossa área. Jesus, vocês têm algum projeto específico para incentivo ao comércio, às pequenas empresas e fomento também da nossa indústria? Então, primeiro o comércio. O comércio em Uberaba morreu, exatamente porque a gente tem um estacionamento que hoje é pago. Isso é uma das coisas que a gente precisamos rever. A gente, assim que entrarmos, a gente precisa rever e acabar com o estacionamento. Eu não concordo com o estacionamento pago, porque ele matou o comércio. E o comércio que já vinha morrendo pela forma que a cidade foi estruturada junto ao BRT. Então nós precisamos reativar o comércio dentro da cidade e nos bairros. Nós precisamos fomentar esse crescimento nos bairros e, dentro da cidade de Uberaba, no centro, rever esse estacionamento pago. Para as indústrias, a gente, internamente em Uberaba, a gente precisa dar força para startup. Tem várias startups dentro das universidades, dentro das faculdades de Uberaba, que elas crescem fora de Uberaba, porque não tem oportunidade em Uberaba. São vários eventos que nós temos aí, a Zebu Vale mesmo, direto fazendo evento de startup, mas você não vê nenhuma startup em Uberaba, elas são todas levadas para fora, porque não tem apoio. E as empresas que nós também temos em Uberaba, que podem ter capacidade de crescimento, nós precisamos fomentar esse crescimento dessas empresas. Bom, além da questão das empresas, do comércio, da indústria aqui em Uberaba, vocês têm algum plano específico para a área de educação? Educação, eu também sou professor e considero a educação a área mais importante de qualquer cidade, até porque o educador ele forma todas as outras profissões. Eu não seria analista de sistemas se eu não tivesse bons professores. E a educação, a gente precisa ver duas coisas. Primeiro, entender na máquina pública o que a gente consegue melhorar e enxugar para valorizar melhor o profissional de educação. Porque, como eu disse, é o profissional que forma todas as outras profissões. Precisamos, dentro da educação, construir uma escola que tenha tempo integral.
Só que nessa escola de tempo integral no município, fomentar matérias extracurriculares como tecnologia, línguas, tudo voltado que a gente possa direcionar esse jovem para o futuro. Candidato, nosso tempo terminou. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado. Candidato, muito obrigado por atender o nosso convite. Neste fim de semana, o Tribunal de Contas da União divulgou uma lista de candidatos que tenham declarado patrimônio acima de R$300 mil e se inscrito no auxílio emergencial do governo. E o seu nome aparece lá com um patrimônio de R$300 mil e um bloqueio após a decisão do Tribunal de Contas. O que realmente aconteceu? O senhor recorreu ao auxílio emergencial? Recorri. Eu sou corretor de imóveis e já há alguns anos esse mercado vem a cada dia mais complicado, né? E a questão aí dos 300 mil, o apartamento é financiado, né? Então não é, é uma declaração, não uma comprovação, né, de que ele é meu. Correto. Então realmente eu recorri mesmo. Mas o senhor teve foi bloqueado? Foi bloqueado. Tá certo. Como corretor de imóveis, o Sim. senhor deve conhecer bem a cidade, deve estar vendo como é que está a questão dos imóveis Sim. aqui na nossa cidade. Tem algum plano específico para fazer ocupação desses imóveis que estão desocupados, desalugados e ociosos, principalmente na nossa área central? Bom, não é copiando o modelo, mas teve aqui o secretário, o Facuri? Najib Facuri, pode Najib ter sido. Facuri, né? Que falou a respeito disso, desses imóveis. Né? Até você elogiou muito essa questão. Então eu tenho a impressão que nessa linha aí é interessante a preservação dos imóveis, porque tem imóveis antigos, né? E tem imóveis velhos. Esses velhos eu acho que não tem motivo de manter esses imóveis. Mas os antigos, sim. De que forma faria essa divisão? Através de uma escolha seletiva, através da idade do imóvel, através Nós de qual temos o escritório? IFAM aqui, né? Então ficaria a cargo disso, com profissionais especializados nisso. E como é que o senhor vê a questão do trânsito ali no centro da cidade, naquele miolo central ali da Leopoldino, e que ideias, né, a chapa teria para resolver aquele gargalo? Bom, eu fui presidente do bairro Manuel Mendes 2011 a 2013. E eu briguei muito com o Anderson na época, mas foi brigas assim, acirradas, né? E muitas reuniões, inclusive eu atrasei o BRT em 6 meses devido a isso. Porque tem aquela área lá em cima, onde é o Terminal Leste, e tem uma área do campo de futebol dentro do bairro Manuel Mendes. Tive uma briga ferrenha porque o Anderson queria trocar o proprietário da área onde é o terminal pela área do campo. Então, durante esse período, foi muita discussão, muita briga com o Anderson. Acabou que ele não conseguiu. Ele teve que conseguir uma outra área em outro lugar da cidade, né? Então, o que eu vejo ali, já era batido na tecla de que não funcionaria o BRT na área central, na Leopoldino de Oliveira. Tanto é que está aí o resultado. Comércio praticamente todo falido, né? Acidente de trânsito. Eu moro na Avenida Leopoldino de Oliveira, eu assisto de camarote ali desde 2015, fevereiro de 2015, a implantação. A quantidade de acidentes ali foi coisa absurda. Então, eu vivo isso no centro da cidade. Para o próprio morador, tem dificuldade também. Então, se tem alguma coisa para ser feita ali, primeiro, questão de empregos, né? Como fechou muito comércio ali, devido a, eu imagino que seja questão de falta de estacionamento, é uma delas. Nós vamos voltar com o estacionamento, porque tem áreas ali, algumas calçadas que são muito largas. Tem como fazer estacionamento para cá. As grades, vamos deixar as grades onde é necessário. O restante nós vamos tirar. O senhor mantém o BRT ou o senhor acabaria? Na verdade, eu queria acabar com ele. Mas como é uma situação complicada de acabar... É porque o usuário aprova. O usuário aprova, exatamente. Então nós temos que fazer uma readequação, que é isso, é isso aí. Os ônibus, nós pensamos, eu e o João, em colocar ônibus elétricos. Mais uma vez, eu sou morador da avenida e a partir de 5 horas da manhã é um barulho tremendo. Nós temos ali o próprio hospital Eliangote, que é logo atrás do meu prédio, querendo ou não incomoda. Então vamos colocar ônibus elétricos e posteriormente, no futuro,
nós vamos colocar, há um projeto já nosso, de colocar um monotrilho entre os terminais. Ali da Leopoldino. Na Leopoldino, porque ocupa menos espaço, né? E, posteriormente, nós temos um projeto também de fazer um monotrilho circular em toda a cidade. Saía do Terminal Leste, passaria pelo centro, iria até onde é aquele conjunto novo da Coagra, que é no Alfredo Freire, dá a volta por trás, passa pelo Terminal Beija-Flor e, consequentemente, vai findar no Terminal Leste novamente. Passaria nos outros terminais do Nos BRT? outros terminais. Tem alguns que não dá para passar porque são no meio dos bairros. E o senhor citou sobre a questão do estacionamento. O estacionamento rotativo seria algo a ser mantido ou não numa eventual gestão de Em vocês? algumas áreas, sim. Outras não. Tem ruas que não há necessidade. Mas no Já centro, passa. de forma geral, ele continuaria. Só algumas ruas... Continua porque ele também teve aprovação dos motoristas e dos comerciantes. Então isso aí não dá para brigar contra, né? Nós estamos ali também ainda na área central com o estádio de futebol parado há muito tempo, Sim. independentemente de pandemia. Tem algum projeto específico para aproveitamento daquela área do Uberabão ou mesmo para incrementar a utilização daquele Sim. espaço? Eu fiz até um vídeo a respeito. Aquela área, a área que você fala é aquela área do lado de baixo ali que não foi terminada, né? Principalmente ali. A nossa intenção é construir uma escola cívico-militar. É um espaço muito bom, vai ser bem aproveitado, de tempo integral. Já tem a área do campo de futebol que vai ser utilizada, que está sendo subutilizada até hoje, né? Os nossos times estão aí, né? Que a gente não vê muito, infelizmente não vê muito futuro, né? Principalmente devido à questão financeira. Mas seria Né? acabar com o estádio? Não, ou de forma não? alguma, não. Trabalharia as duas coisas. E o estádio A seria escola- melhor aproveitado com Muito campeonatos, melhor, é isso? muito melhor, porque essa criançada iria desfrutar do campo de futebol. Claro, implementando com mais academia, mais outros tipos de esportes. Por falar em academias, nós temos várias nas praças da cidade e praticamente abandonadas, ociosas, Sim. a população não consegue frequentá-las direito ou não tem interesse. Sim. Há algum projeto no sentido de incrementar a atividade física nessas Sim, academias? sim. De que forma? Nós temos uma Secretaria de Esporte, que hoje ela é uma fundação, né? Tem gente para isso, para poder cuidar disso aí. Podemos deslocar um profissional, né, todos os dias, ou dias específicos, 3 vezes por semana, para poder orientar esse pessoal para fazer os exercícios corretamente. Mas como né? levar a população a usar essas academias ao ar livre? Bom, nós temos aí a Câmara Municipal, que tem uma TV, né, que é a TV Câmara. Nós temos a Prefeitura dispõe de dinheiro para poder fazer a sua comunicação, né? Fazer menos propaganda, né, política, né? Em cima do trabalho político e colocar alguma coisa mais para a população. Então levar essa informação para o cidadão. Isso não é difícil de fazer. Tá, no eventual governo do João Chocolate, a participação do vice, qual que seria? Bom, eu sou muito executivo. Eu não consigo ficar dentro de, se caso porventura acontecer, dentro de gabinete, né? Como sempre, eu sempre gostei de desafios. Eu, na minha época de faculdade, eu fiz 4 anos de Direito. Eu fui diretor do DALO. Você é formado em Direito, você conhece o DALO. Posteriormente, por onde eu passei, pelas faculdades e pelos cursos que eu fiz, eu sempre fui líder. Então, isso aí, Janari, é tranquilo. Isso aí para mim não tem problema não. Vou trabalhar e muito, como trabalho hoje. A propósito, por falar em trabalhar muito, como é que o senhor pretende, junto com o seu candidato à cabeça de chapa, que é o João Chocolate, movimentar o aeroporto de Uberaba? Acredita que esse é o caminho ou gostaria de investir no projeto do Cinquentão, que é o Aeroporto Internacional de Cargas? Prefiro ficar com esse do jeito que está. Esse do Cinquentão, isso aí é uma coisa que não é inviável. Hoje é inviável. Por quê? Para o aeroporto internacional, para ter movimento de cargas, tem que ser produtos de valor agregado. Aqui não tem demanda para isso. E é muito caro. Então eu acho que o aeroporto, esquece esse negócio de aeroporto internacional.
E Isso é balela. E na sua análise, tem um projeto também que é grande, que é o projeto da ZPE. Ele tem, inclusive, uma data limite, que é 31 de julho do ano que vem, para fazer os 10% da infraestrutura inicial. Do contrário, a Prefeitura perde, né, a ZPE. O senhor acredita que esse é um projeto viável? Numa eventual eleição, vocês dariam prioridade a fazer essa infraestrutura Extremamente viável. Eu não sei por que não foi feito até hoje. Deve ter algum interesse escuso por trás disso. Ou incompetência mesmo. Você pode ter certeza que a gente assumir, nós vamos realizar. Nós vamos ter a ZPE. Candidato, muito se fala, muito se queixa também com relação às entradas de Uberaba, que são muito feias e não atraem a atenção de quem passa pelas rodovias. Há algum projeto específico da chapa de vocês com relação à revitalização das entradas de Uberaba? Sim, eu sou ciclista, pedalo todos os dias na universidade. E é uma dos meus sonhos é ver aquela entrada ali ou saída para Uberlândia. Cheia de caminhões, uma coisa muito feia, sabe? É o que você falou, aqui é o cartão de visita, é a entrada da cidade. Então nós precisamos ter um embelezamento dessas entradas. Mas um embelezamento de verdade, principalmente com verde. Nossa cidade carece demais de verde, mas muito mesmo. De que forma seria esse projeto? Seria com arborização, mas alargamento de vias também? Alargamento, exatamente, alargamento e arborização. É o principal disso aí. O senhor falou a respeito dos caminhões que ficam estacionados ali em frente ao Porto Seco, né, numa das entradas da cidade. Exatamente. O que pode ser feito para tirar aqueles caminhões do meio da pista? Bom, nós podemos, nesse alargamento, dá para fazer um espaço para isso, né? E outra coisa, tem uma área ali de frente, é só desapropriar e fazer um estacionamento. Assim não tem dificuldade. Mas a que Preciso custo? de vontade política. Mas a que custo seria essa desapropriação? O senhor é corretor de imóveis, mais ou menos, não o que vale o metro quadrado? Não fiz ali? avaliação, não. Né? Mas a gente pode fazer uma parceria público-privada, né? Que seria um estacionamento privado, a custo baixo. É uma opção. Ou, de repente, na via pública mesmo, com alargamento, ficaria tranquilo. Tá, candidato, o cabeça de chapa ele colocou aqui que, caso eleito, ele gostaria de promover cortes na administração pública municipal. Cortes, inclusive de vencimentos, de salários de secretários, vereadores, servidores. Tal. Como o senhor vê essa proposta e como ela seria operacionalizada? Bom, é um dos nossos carros-chefes, né? Eu já combinei com o João que o primeiro dia de trabalho nosso vai ser isso, eu já cortar o meu salário e o dele. E provavelmente secretários também. Porque se você for observar hoje, o pessoal sempre que assume a prefeitura, ou vai assumir, fala, não, nós temos muitos profissionais na cidade, mas o salário não é convidativo. Brincadeira, né? Tem a impressão que o seu salário aqui, o maior salário seu aqui, não deve ultrapassar R$5.000. É uma suposição, não sei. Então você imagina, não é difícil de fazer isso não, viu? Não é difícil, Márcio. Agora a questão que a gente coloca lá no projeto, que vai cortar de vereador, a gente tem noção de que aquilo ali não é uma coisa que vai depender da Câmara Municipal. Né? Mas deixa eu ver, por exemplo, o senhor, como corretor imobiliário, o senhor recorreu ao auxílio emergencial diante dessa dificuldade. O senhor ainda fala em cortar o salário em caso de eleição. Né? O senhor não acha que geraria, inclusive, uma queda na própria economia local? Não, eu acho que não. Não chega a esse impacto, não. De jeito nenhum. O senhor sabe quanto que é a folha de pagamento hoje da prefeitura? Não tem noção. E nem sei se o que colocam lá é verdade também. E a quantidade de servidores, vocês têm noção de quantos são hoje e de quantos seriam É próximo a 10 mil funcionários hoje. E o ideal, na sua avaliação, seriam quantos funcionários? Bom, isso aí é difícil, Lídia. A gente falar em corte de número de pessoal, isso é muito difícil, viu? Mas a nossa prefeitura, ainda mais hoje que a maioria é tudo informatizado, hoje com 5.000 funcionários funciona bem. E muito bem, certeza. Você sabe quantos professores tem hoje no município? Não sei. Não sei quantos. Candidato, nós vamos voltar àquela questão do verde, né? Que o senhor disse que gostaria de investir no verde. Eu agora há pouco perguntei para outro candidato a respeito do melhor aproveitamento do horto municipal. O senhor tem algum plano, vocês, né, da chapa, tem algum plano para dinamizar os serviços prestados pelo horto municipal? Claro, para fazer isso aí, você tem que dinamizar o horto municipal. E podemos fazer uma parceria também com o IEF.
E também fica lá, né, jogado as traças lá no meio do mato. De que forma né? seria essa dinamização na sua avaliação? O que precisaria ser feito? Investimento, gente, é isso que precisa. É o que precisa, porque espaço nós temos bastante. Verba tem bastante para isso. A destinação né? das mudas lá do Para as horto, mudas, de aí que nós forma vamos fazer, aí seria? é um trabalho da prefeitura e com o próprio cidadão, conscientização do cidadão. Cada cidadão plantar uma árvore na sua calçada, você imagina. E, né? bom, o senhor citou algumas questões da área de saúde, da área de Sim. imóveis, e juntando os dois temas, Sim. a atual administração fez até uma declaração de utilidade pública do prédio do Hospital São José. Sim. E tem uma estimativa aí que o custo para desapropriação ficaria em torno de 6 milhões. Caso, né, a chapa seja eleita, seria um ato que seria levado adiante ou que seria cancelado? Bom, a princípio eu acho que deve continuar, porque a gente não sabe essa questão dessa pandemia, até onde vai. Vai que necessite aí de espaço, nós já existe um lá. Seria simplesmente equipá-lo, né? Mais ou menos basicamente isso. Então, por enquanto, não tem como tudo que está lá na prefeitura a gente chegar e mudar tudo, não é simples assim. Do governo atual, dentre as coisas, dentre as ações e dentre as obras feitas pelo governo municipal, quais as que o senhor acha prioritárias e que deveriam ser mantidas ou melhoradas no eventual governo João Chocolate e Joaquim Ávila? Sim. Outro carro-chefe nosso é a questão hídrica, né, que é um problema sério. Tivemos uma seca aí severa. Eu já estou com o projeto pronto, inclusive com a ajuda do prefeito de Uberlândia, o Adelmo. Conversei pessoalmente com ele. Estamos com o projeto pronto para trazer água do Rio Grande. É uma das prioridades. Estão fazendo aí a represa, mas a represa ela causa muito impacto ambiental. Pode haver muito acidente, porque segurar as pessoas ali na beira de uma represa não é fácil, né? Então, um dos carros-chefes nosso é esse aí. O senhor falou que está com Então, o projeto pronto. sim. Esse projeto tem um custo estimado já? Alguma coisa nessa linha? Na verdade, estimado, né? Uhum. Um O que exemplo. seria esse Um custo? exemplo. São José do Rio Preto já está com o projeto pronto. Já era para ter sido começado as obras em março desse ano, mas por causa da pandemia tiveram que suspender. Lá vai ficar em torno de 800 e qualquer coisa milhões, mas são 50, quase 60 quilômetros de distância. O desnível eu não sei qual. Uberlândia já está pronto, a ETA já está pronta e já está captando água do Rio Araguari. Um desnível de quase 400 metros. Conseguiram, tranquilo, já estão com a água lá prontinha, né? Então, não sei se chega a isso, porque o desnível nosso é menor, né? A quantidade de água a ser captada não precisa ser tão grande, porque Uberlândia é para 3 milhões de habitantes, né? E aqui, esse projeto de vocês faz a estimativa de abastecimento para garantir água nas torneiras para quantas pessoas? Eu penso numa estimativa de 1,5 milhão, né? Nós temos que pensar que Uberaba vai crescer, precisa crescer. Nós precisamos retomar esse crescimento, esse desenvolvimento da cidade. A gente fala muito em tratamento de água, em Sim. buscar água no Rio Grande, mas tem algum projeto também para tratamento de esgoto, aproveitamento melhor desse esgoto para fomentar a eletricidade, alguma coisa assim? Não. Sim, eu acho que a ET, que é a Estação de Tratamento de Esgoto, ela é muito mal aproveitada. Já recebeu aí até prêmio, dinheiro, mas você vê, colocaram uma placa aqui embaixo, perto do Praça Shopping, que a água está totalmente poluída, e não dá. Passo lá todos os dias, tem uma canalização enorme lá de esgoto caindo. Então precisa ser melhor aproveitado. Isso aí, é o que eu te falei, precisa dinamizar mais a estação de tratamento. Isso é importante na cidade, muito importante. Para a educação, o Sim. que é que vocês estão pensando, projetando para o setor de educação? Ô Márcio, a valorização, o pessoal sempre fala, valorização do professor. Precisa valorizar, porque o que move o ser humano é dinheiro, não adianta. Você tem que melhorar o salário, tem que ter incentivo para o professor nesse sentido. Capacitação. Hoje capacitação é barato, não precisa de deslocamento mais. Hoje tudo online. Então o professor precisa disso. Outra coisa, eu não sei como que está hoje, mas antigamente, no governo do Anderson, cortou o fornecimento de alimentação para o professor. Eu acho isso um absurdo. Entendeu? Então é isso, é valorização nesse sentido, é dinheiro e capacitação dos professores. Seria alcançar, por exemplo, o cumprimento integral do piso
Nacional do Magistério? Isso, exato, exatamente. Então, ao mesmo tempo que o senhor fala em corte de salário, o senhor fala em cumprir o piso e valorização do professor. Seria mudar as lógicas dentro da prefeitura? Tirar daqui e colocar no outro, onde precisa, onde é necessário. Está certo. muito mal distribuído. Tá certo. Candidato, nosso tempo está no finalzinho, o senhor tem 10 segundos aí. Nossa. Bom, aí nós estamos aí na reta final, nessa semana só. Eu peço que o berabense reflita bastante em quem vai votar. Tá ok. Né? Nosso partido é o PRTB 28. Tá ok. Candidato, muito obrigado e bom dia para o senhor. Eu que agradeço, bom dia a vocês. Maíra, bom dia, muito obrigado por participar. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia para vocês. Obrigada por essa oportunidade. Tá. Eu pergunto inicialmente, numa eventual eleição da Maria Sandra, qual seria o papel do vice na gestão, no governo municipal? Então, nós, enquanto Frente Socialista e também enquanto pessoa, a gente trabalha com a questão não da vice-candidatura, né? A gente trabalha com a questão do co-prefeito, da co-prefeita. A gente não tem como, digamos assim, trabalhar nesse aspecto de hierarquia. Estaria, então, eu, como papel de co-prefeita, ao lado de Maria Sandra, né? Junto com ela e trabalhando com ela. Não seria só uma figura, digamos assim, não seria só a figuração desse movimento, eu estaria com ela e a gente trabalharia juntas. Então não se trata de apenas uma nomenclatura. Exatamente. Seria, é um trabalho conjunto. Seria uma mudança de posicionamento? Exato. Não é nem mudança de posicionamento, é uma mudança de pensamento. De atribuições. Exatamente. Uma mudança de pensamento em relação à participação, né, efetiva, como a gente está chamando de poder popular, das pessoas dentro do nosso pleito, né? E em caso de uma eventual gestão, por exemplo, como é que vocês trabalhariam um relacionamento com a Câmara, que pelo menos até essa última legislatura não tinha muitos representantes da ala de esquerda, né? Nem mesmo o próprio PT tinha representante eleito, o PCdoB não tem, o PSOL não tem, né? Então como é que seria essa articulação com os vereadores, já que muitas propostas dependem do legislativo? Com certeza. Eu acho que seria uma proposta de diálogo, não é mesmo? A gente está dentro de uma democracia e tendo isso como base, né, mesmo que, digamos assim, dentro da Câmara dos Vereadores, em sua maioria, seja formado por pessoas de direita, eu acho que alguns princípios básicos aí de uma boa conversa, né, entendendo que nós temos princípios, né, dentro do que a gente está chamando de poder popular, eu acho que a gente estaria aberto ao diálogo, sim. É necessário que nós conversemos, até porque todo mundo quer o bem-estar comum dos cidadãos que moram aqui, né? A polarização, você não acredita que inviabilizaria o governo, não? Eu acho que essa polarização, ela se faz importante dentro do campo democrático, né? É importante que, dentro da prefeitura, os fiscais sejam os vereadores, né? Pois é, dentro da questão que a Gisele levantou, a criação dos conselhos não enfraqueceria o papel da Câmara Municipal? A Câmara Municipal não teria o papel dela relegado a segundo plano diante dessa valorização dos conselhos populares? Eu acredito que não, até porque dentro da Câmara dos Vereadores, o que a gente mais vê é uma falta assim, de mobilização dos próprios vereadores, né? Que não escutam o povo, né? A gente escuta falar de muitos vereadores que de 4 em 4 anos aparecem nos bairros que elegeram, mas que de fato não participam dessa vida social e política dos bairros aqui da cidade. Eu acho que pelo contrário, eu acho que seria o povo, né, o que a gente está chamando de o povo no poder, né? E os vereadores então teriam que obrigatoriamente, sim, não só apenas em 4 em 4 anos, escutar e acatar a voz desse povo. Então você entende que a população, o povo, elege errado os vereadores? Bom, enfim, né, não acredito que eleja errado, eu acredito que a gente tem toda uma cultura aí emergente na cidade que faz com que, de repente, se ganhem uns, né, em nome de aparência ou em nome de um plano de governo que atenda uma minoria, né, e não de fato quem está com o povo, quem, né, participa dos movimentos sociais, por exemplo, quem, né, participa dos problemas que acontecem nos seus bairros, por exemplo, né? Eu acho que se escuta pouco as vozes das quebradas, e eu vou usar esse termo, né? E só se tem isso, de fato, de 4 em 4 anos, né? Aí se lembra que tem buraco ali no 2000, aí se lembra que está faltando água,
né? Aí se lembra, mas esses problemas eles são recorrentes, não são só de 4 em 4 anos. Existem algumas demandas, como é o caso no Hospital Regional, que existe, né, uma busca por um recurso do Estado para complementar a manutenção do serviço. E como seria essa interlocução de uma gestão do PSOL junto, por exemplo, ao governador Romeu Zema, que é um partido que está no outro extremo, Sim. e também junto à própria presidência da República, ao governo federal, que também está no outro extremo. Como seria essa interlocução? Essa interlocução seria de cobrança, não é mesmo? Porque eu acho que com saúde não se dá para brincar, né? A gente tem aqui casos seríssimos, vou citar o coronavírus, que só aumenta, né? A gente tem o que a gente anda percebendo, eu e Maria Sandra andando por aí, que a gente tem várias UBSs que não se tem médicos, né? E isso assim, a cidade está em um estado quase de calamidade, se a gente for observar do ponto de vista da saúde, né? A gente está falando pouco aí do que está acontecendo em relação ao coronavírus, né? As mortes diárias quase que a gente está notificando e percebendo. E o que a gente percebe é que a gente precisa fazer um papel de cobrança, né? A gente não pode, digamos assim, passar pano em cima do óbvio, que é o direito à saúde. Eu acho que o nosso papel seria de realmente se fazer valer uma saúde integral para todo mundo, um acesso à saúde integral para todo mundo aqui da cidade. Você né? acredita que também haveria abertura, tanto do governo do estado quanto do governo federal, para receber as demandas de Uberaba, não só na área da saúde, né, mas em outras que também dependem das verbas dessas instâncias? Eu acredito que nós temos que, ao menos, tentar exigir. Se a gente vai conseguir ou não, aí depende do diálogo, né? Depende daí muito do que o governo federal e estadual pretendem com a cidade de Uberaba. Tá, como é que seria vamos colocar uma eventual administração do PSOL numa cidade como Uberaba, num país como o Brasil, né? Como é que estabeleceria essa interlocução com governos e até com o próprio sistema político, que é bem diferente do entendimento do PSOL com o que existe hoje, estabelecido pela própria Constituição Federal? Como é que seria o nosso diálogo, você diz, dentro dessa esfera política federativa com qual nós estamos? Dentro da atual conjuntura político-administrativa do país? Seria de embate, não é mesmo? Porque nós não, digamos assim, não estamos felizes. Eu acredito que a maioria do povo brasileiro também não está com o governo Bolsonaro, por exemplo, né? E não tem como estar feliz com um governo que não gera emprego, que não gera renda, que não cuida da saúde da sua população, que não observa o papel dos trabalhadores do país. Então, seria, digamos assim, um governo de embate mesmo, né? A gente não pode fechar os olhos para o que está acontecendo no Brasil, né? A gente está se tornando vergonha mundial. Então, isso é muito preocupante quando a gente analisa uma potência econômica, social, cultural que temos dentro do nosso território, né? A gente está se tornando uma chacota mundial e isso é muito preocupante para quem pensa aí num Brasil próspero, para quem pensa num Brasil formado pelo povo trabalhador, pelas pessoas que aqui fazem, né, digamos assim, da base dessa economia, que não são pensadas, né? A gente pode observar que não se tem, por exemplo, um plano de geração de emprego ou renda. Então, como é que se daria a geração de emprego no entendimento do PSOL, que não o fortalecimento do setor empresarial, setor produtivo? Sim. O que a gente tem observado é que a gente precisa começar a trabalhar com a descentralização, que se chama descentralização. Eu, por exemplo, moro perto da Ilha Marajó, moro ali no Parque Colibri. Lá existe um centro comercial muito forte, pouco valorizado, pouco explorado. Né? A maioria dos trabalhadores tem que pegar transporte público. Eu sou uma trabalhadora, eu pego transporte público, eu tenho que, para trabalhar, vir até o centro. Por que não a gente fortalecer essa questão dos bairros? Por que não se fortalecer o comércio local, o micro e pequeno empreendedor individual, que estão dentro dos seus... locados nos seus bairros, dentro dos seus territórios, né? Por que a gente tem que pegar e gerar emprego para a região do centro, que também está sufocada, que também está abafada, né? Que também não tem, a gente vê os comércios daqui fechando, né? A gente vê uma alta aí
Passei com Maria Sandra essas ruas aqui, a gente só comércio fechado, né? Pois é, aliás, é contraditório essa situação, quando na campanha eleitoral agora se discute muito mais a questão da revitalização do centro da cidade, diante até do fortalecimento do comércio nos bairros. Né? Qual que seria a proposta para revitalizar o centro e ainda fortalecer a região periférica da cidade? Eu acho que, na nossa proposta, o que nos interessa nesse exato momento é trabalharmos a questão do fortalecimento, e eu vou voltar a chamar aqui das quebradas da cidade, né? A revitalização do centro, ela vem com o maior poder aquisitivo, inclusive de quem está nas periferias. Então, não se tem como inchar o centro se não trabalhamos as bordas do mesmo, né? A gente tem muito, eu estou percebendo muito que tem várias senhoras que estão abrindo comércios de cabeleireiro, floriculturas, dentro dos seus bairros, né? E fortalecendo assim o comércio local, isso é muito importante. Isso de que forma poderia ser feito esse incentivo, né, para o comércio nos bairros? Tem alguma proposta nesse sentido? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que o microempreendedor individual, ele precisa de um incentivo, né? E aí a gente teve, há um tempo atrás, uma reunião com o pessoal da FIENG, e a gente gostou muito das propostas que eles elaboraram em relação ao fortalecimento do microempreendedor individual nos bairros, sabe? Eu acho que se faz necessário a gente pensar muito sobre a potência que isso tem, junto principalmente com a FIENG, por exemplo, né? Alguma delas que a senhora pode citar que seria implementado no eventual governo do PSOL? Olha, uma coisa que a gente tem observado muito e pensado muito é o fortalecimento da agricultura familiar, né? Vários terrenos baldios dentro das quebradas de Uberaba que estão acumulando lixo, né? Acumulando aí dengue, acumulando diversos tipos de bichos peçonhentos que poderiam, por exemplo, se transformar em hortas comunitárias, né? E isso sim também fortaleceria, digamos, o comércio local, né? Então, a gente tem pensado muito em misturar não só a questão da cidade, como também do campo, né? Da agricultura familiar. Então, para a gente, isso é muito importante. Tá, candidata, com relação à educação, o que o PSOL propõe para melhorar a educação da população, para fazer com que a coisa funcione melhor? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que observar na educação é a valorização dos profissionais que estão aqui, né? Tirando a valorização dos profissionais com o piso correto, certo, pago pelo município, é a questão da estrutura de sala de aula. Não tem como um professor ficar com 40 alunos dentro de uma sala de aula. Isso é humanamente impossível, que um professor consiga administrar aí uma boa aula dentro de uma estrutura que abarca 40 alunos, né? Então, e também a gente pensar que, por exemplo, nós temos a questão salarial, temos a questão da estrutura e temos também a questão dessas escolas municipais servirem também para centros culturais de final de semana. Por que não pensarmos na escola integral? Por que não pensarmos que no contraperíodo, essa escola poderia oferecer aulas de música, né, aulas de teatro, aulas de hip hop, né? Por que esse aluno não pode ficar dentro dessa escola, né, criando mais escolas, se criando mais, digamos assim, estruturas prediais? A gente não poderia abarcar esse aluno em tempo integral, né, dentro dessas escolas, tendo em vista que a maioria dos jovens ou crianças que aqui estão, tem as mães que trabalham o dia inteiro, né? E onde ficam essas crianças depois? Hoje já existe um programa de educação em tempo integral. A ideia seria ampliar para chegar mais... Exatamente, ampliar. E não é só uma ampliação na base do achismo, a gente teria que construir mais escolas municipais. E da onde tirar o recurso, né, para conseguir construir mais escolas? Que há uma dificuldade para 2021, a questão de recursos financeiros. Onde viabilizar financeiramente? Então, a gente tem uma série de lugares da onde a gente pode tirar, né? Por exemplo, a gente pode pensar em começar a se taxar de fato as questões imobiliárias que estão aqui nessa cidade, né? Os imóveis que não estão em uso, os impostos que ali estão, né, que são pagos ou não, né?
eles poderiam ser revertidos para a área da educação. Seria, por exemplo, o IPTU progressivo? Seria a Exatamente. criação de Exatamente. de imposto progressivo? Sim. E a outra fonte? Você falou que teria uma série de meios de buscar esse dinheiro? Além do IPTU progressivo, quais seriam as outras? Na área da educação, você fala? Sim, Isso. Bom, as outras formas, eu acho que a gente precisa pensar que, por exemplo, numa cidade desigual como Uberaba, a gente precisa tentar transformá-la numa potência econômica a partir da taxação, inclusive, das empresas, grandes empresas e megas empresas que tem aqui na cidade, entendeu? Porque eu acho que se tem muito potencial, digamos assim, de recurso que não está sendo alocado em lugares certos. Educação, cultura, saúde tem que ser prioridade dentro do município. Seria criar um novo imposto municipal? Eu acho que não é criar, eu acho que a gente tentar perceber para onde esse dinheiro vai e tentar priorizar esses locais, entendeu? Tá, candidato, você falou da saúde, assim, rapidamente, mas eu gostaria de saber, hoje, o Brasil, ele tem o Sistema Único de Saúde. Graças a Deus, né? Exatamente isso. Que bom. Eu gostaria de saber... Está sendo precarizado, não é mesmo? Isso, e qual é a proposta do PSOL para o fortalecimento desse sistema e o que mais é necessário para agregar uma saúde mais eficiente para a população da cidade? Então, vou voltar quando a gente semana passada, retrasada, eu e Maria Sandra visitamos diversas UBSs nas periferias daqui da cidade, inclusive no Parque Aquelau, e o que a gente percebe é que o SUS, ele funciona, né? Isso é inegável. Porém, o que falta para a cidade é a gente pensar numa política que viabilize aí o maior número de especialistas dentro dessas UBSs, não é mesmo? Então, a saúde primária, né, a população, quando vai procurar um ortopedista, ela não precisa recorrer ao centro da cidade, pegar transporte. Não, por que ela não pode ter um ortopedista dentro de uma regional, de uma UBS, por exemplo, né? A gente também constatou, por que não se ter CRAS dentro dos bairros? Por que os CRAS têm que ficar, né, digamos assim, em outros locais, que senão também dentro dos bairros? Tá, mas os CRAS hoje são nos bairros. São nos bairros, mas eles não abarcam. Porque são poucos. Sim, são CRAS, poucos, né? exatamente. São oito Exatamente, CRAS só, porque parece. não é, então, por que não se amplia? Cada bairro tem um CRAS. Exato, exatamente, porque a gente tem constatado assim que a saúde da população vulnerável, ela está muito precária. Ela está muito precária. A Maria Sandra fala muito da questão também da fila, né, que se tem nos atendimentos, que essas filas elas poderiam ser revertidas se houvesse uma maior capacitação técnica mesmo, né? Mas para isso não adianta a gente criar um sistema aí, digamos assim, que a gente utilize computadores para, né, se a gente não tem profissionais, se a gente não tem concurso público, se os médicos não chegam, se não temos especialistas nesses bairros, então se torna muito complicado, né? A gente pensar que a saúde, ela precisa ser, e tem que ser, dentro da cidade, uma prioridade, né? E para isso a gente precisa contratar mais médicos, fazer mais concursos públicos. Tá, hoje o Uberaba tem duas praticamente funcionando unidades regionais de saúde, que são destinadas ao atendimento de especialidades. Ainda assim, a prefeitura tem dificuldade em encontrar especialistas para todas as áreas. Pediatras. Por exemplo, sim. Como é que seria, por exemplo, para ter especialistas em cada unidade básica de saúde, seria muito mais complexo. Qual que seria a alternativa? Buscar profissionais fora? Ou criar um sistema eletrônico de atendimento, uma telemedicina? O sistema eletrônico já existe, né? Essa telemedicina ela já existe, ela precisa ser ampliada. Ela precisa ser melhor gestada, digamos assim. Tá certo. Bom, agora na área de desenvolvimento econômico, você falou da geração de empregos, mas há algum plano, por exemplo, você falou do pequeno comerciante e tal, mas de geração de empresas grandes para gerar grandes empregos, de atração de empresas, alguma coisa nesse sentido? O PSOL trabalha, né, com essa ideia? Então, nós trabalhamos, a gente acredita que aqui na cidade nós temos várias empresas que já cumprem o seu papel, né? Empregam uma parcela da população e não o montante total da cidade.
O que a gente acredita, porque a gente está verificando, é que o montante dos desempregados da cidade, né, vamos dizer assim, ou da população que precisa de um emprego, ela precisa se fortalecer também através de cursos técnicos e profissionalizantes. Né? A gente se fala muito pouco sobre isso aqui na cidade. Muito pouco desse sentido de geração de emprego mais educação. Né? Então, a nossa proposta não seria para as grandes empresas, mas sim para o trabalhador, né? Que precisa se capacitar, que precisa ter acesso aí a cursos técnicos, que precisa ter acesso aí às universidades. Né? Eu acho que as empresas aqui, elas cumprem um papel importante na cidade, mas a gente tem que ter um olho voltado para quem de fato produz dentro dessas empresas. Né? Essas pessoas precisam ser melhor qualificadas.